Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar aqui com você nessa quinta-feira pela manhã para falar de Vasco. Infelizmente, não temos coisas boas para falar do Vasco depois do atropelamento ontem à noite contra o poderoso, o fortíssimo Nova Iguaçu. Antes de eu vir aqui falar tudo o que eu penso sobre esse momento do Vasco, eu quero deixar claro que sempre que nós estamos aqui é em nome da 1xBet, a melhor casa de apostas do Brasil. Agora, com todos esses estaduais aí em andamento, você pode tentar a sorte na 1xBet. No link fixado aqui no chat, você entra, faz o seu cadastro, coloca a palavra Vascaínos e até o valor de R$ 1.530, a 1xBet bonifica a sua primeira entrada. Se você colocar R$ 50, a 1xBet te dá mais 50. Se você coloca 100, ela te dá mais 100. Enfim, existe um limite pré-fixado de R$ 1.530. Eu, se fosse você, ia agora fazer o cadastro aí e começar a aproveitar esse mundo das apostas da 1xBet. Pois bem, torcedor, vou dizer um negócio para você. Para mim, não é uma surpresa muito grande o atropelamento que o Vasco sofreu ontem à noite do Nova Iguaçu. Essa equipe do Vasco, ela é muito inconstante. Ela não tem há anos, e eu também não vou colocar aqui nas costas desse plantel essa remontada que o torcedor fica esperando da equipe do Vasco a todo momento. Só que o torcedor não tem mais tempo para esperar. Ninguém aguenta mais. É trabalho a médio e longo prazo, é um trabalho que daqui a pouco vai dar certo. Eu até falei na live ontem à noite lá no Atenção Vascaínos. Vocês estão vendo esses quadros aqui atrás? Eles já estão ficando amarelados. E se eu esperar o trabalho a longo prazo da empresa americana para tentar colocar esse Vasco no trilho, esses quadros aqui não vão existir mais. E olha, torcedor, a gente conhece vários clubes com histórias lindas que a partir da hora que elas não se repetem, elas vão ficando no ostracismo. E eu tenho muito medo do futuro que o Vasco tem pela frente. Eu não gostava do modelo de clube-empresa, mas sempre entendi que o Vasco tinha que ter esse choque de realidade para começar a aspirar algo grande, algo novo na sua história. Eu sempre falo que um choque de realidade muito grande que eu tive foi a partir da hora que o André Balada, aquele centroavante, disse no podcast que em 2013 ele chegou no Vasco e o roupeiro perguntou se ele gostava de jogar com meia mais baixa ou meia alta, e ele falou que gostava de jogar com meia mais baixa. Aí o roupeiro pediu a grana para ir comprar meia. Então um clube desse, que há mais de 10 anos já estava com essa postura, precisava ir muito de uma SAF. Só que o torcedor vascaíno, o povo vascaíno, parece que ele está tão fadado ao fracasso que eu acho que o Vasco escolheu a pior das piores opções para comprar esse clube. Porque quando eu vejo o que eles almejam e o discurso nunca fecha com a realidade, porque o discurso era de brigar lá em cima. E na semana do clássico contra o Flamengo, pode me chamar de chato, pode me chamar do que bem entender. Eu tô nem aí, não tô ligando. O Josh, o homem do terno e do boné, em alto e bom som. Foi a última vez que o Vasco entrou em desvantagem financeira contra o seu maior rival. Josh, eu queria te avisar que depois desse teu discurso aí, já foram 5, 6, 7 confrontos e domingo é mais um desses confrontos. E olha, a tua promessa foi bravata, bravata das brabas, tá? E uma pena, eu não sei se tu foi induzido a essa bravata, só que depois dessa tua bravata, o Vasco ficou infectado de bravatas. Foi bravata que seria inaugurada uma nova era, pelas palavras do Paulo Brax. Foi bravata do Abel dizendo que o torcedor do Vasco não iria mais sofrer. E agora, por último, infelizmente, o Lúcio, que na minha opinião faz um bom trabalho à frente do Vasco, deixou claro que chegariam nomes à altura do Vasco. E Lúcio, você como vascaíno,
Você que vive São Januário desde a sua infância, você sabe qual é o tamanho do Vasco, Lúcio. Tem jogador que chegou aí que não é nunca do tamanho do Vasco. E você disse, Lúcio, que o Vasco iria buscar o protagonismo. E até agora, Lúcio, quais foram as contratações do Vasco que buscam o protagonismo? Eu confio no seu trabalho. Confio e confio muito. Confio na sua pessoa. Só que já passou da hora de você apertar os caras, porque tá ficando insustentável. E assim, eu sei separar as coisas. Uma coisa é o Vasco precisar de contratações para ser protagonista no futebol brasileiro. Isso precisa e precisa muito. A outra é eu depender de Payet, de Piton e de Verratti para entrar no meio do jogo para ganhar do Nova Iguaçu. Que vergonha que eu sinto como vascaíno de depender desses caras para tentar algo diferente. E o pior, a vergonha duplicou, triplicou, porque nem com a presença desses caras o Vasco acabou ameaçando a equipe do Nova Iguaçu. Porque um grande perder para um pequeno, isso na história do futebol, todo mundo já perdeu. Porque tem aquela noite que a bola pega na trave, o goleiro adversário pega um pênalti, você perde a oportunidade e o adversário vai lá, numa bola, faz um gol. E por isso que a gente ama o futebol. Porque é o único jogo esporte coletivo que você pode jogar melhor do que o adversário e perder. No basquete não existe, no vôlei não existe. Em qualquer outro esporte coletivo, se você joga bem, você ganha. E o futebol ele te dá essa oportunidade de, mesmo você não jogando bem, você vencer o seu oponente. Agora, ontem à noite, o Vasco levou um totó da equipe do Nova Iguaçu. O Vasco ficou na roda. O último gol do Nova Iguaçu, se eu não me engano, o Emerson Rocha trouxe a informação aqui, foram 19 passes. A equipe do Vasco, que jogou ontem, foi um catado, foi um amontoado de jogadores. Foi uma coisa assim deprimente de você ver dentro de campo. Nada era orquestrado. Ano passado, quando o Ramon chegou no Vasco, ele deu uma identidade e deu um padrão. Ele fez um milagre. O Vasco tinha 9 pontos e o Vasco escapou do rebaixamento. E qual era o modelo do Vasco? Arrastadas do PEC, ultrapassagens do Piton e bola para o Verratti. Tava ali, impressão digital da equipe do Vasco. Esse Vasco que jogou ontem à noite não tem nada, não tem absolutamente nada. É chuta para frente, é toca no Praxedes para ele errar passe, que é especialidade da casa, né? Que jogador que irrita, que não consegue dar sequência a uma jogada, sabe? Enfim, isso também precisa ficar claro. Tem o problema da arbitragem? Tem também. O Vasco foi prejudicado ontem, o Vasco foi prejudicado domingo. Cada crítica, cada elemento tem que ser colocado no seu pote. Só que cada um desses tem que ser levado em consideração. Não é porque o juiz está deixando de expulsar jogadores do Nova Iguaçu, marcando faltas duvidosas, que me dá o direito de largar a partida e ver o Nova Iguaçu colocar o Vasco na roda. O torcedor que foi até Uberlândia, o torcedor que pagou caro o ingresso, chegou a um determinado momento que começou a gritar olé. Que constrangimento o torcedor gritar olé contra a equipe do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. Eu acho que fica cada vez mais claro o que a gente precisa, quanto a gente precisa para ter um ano um pouco mais tranquilo. Porque a gente caminha a passos largos para ter mais um ano de tragédia. Eu não suporto mais um ano de tragédia. Você que está me assistindo não suporta mais um ano de tragédia. E que o Pedrinho seja a nossa salvação. Que o Pedrinho possa bater de frente. Que o Pedrinho possa cobrar. Que o Pedrinho como sócio, porque não é um favor. O Vasco Associativo é sócio de 30% da empresa americana. E eu dei a minha opinião aqui ontem à noite. O Vasco vendeu a operação para a pior empresa possível que eu acho que estava disponível. Porque ninguém é tão incompetente quanto a 777 no que se trata de bola rolando. Eles são muito ruins, eles não sabem nada. Eles vêm aqui a cada 3 meses, dão uma volta, fazem uma foto e desaparecem. Vão para os seus cantos aí fazer os seus negócios e o torcedor que é tão apaixonado como é o torcedor vascaíno e o torcedor brasileiro é o que fica sofrendo aqui. Amanhã eles estão lá, ar-condicionado, trancado, bonezinho,
terno, bem arrumado, camisinha de botão, e o vascaíno tá na rua, trabalhando, no sol, pedalando, escutando palhaçadinha de torcedor adversário. Eu não aguento mais isso. Se eles acham que vieram aqui brincar de fazer negócio, aliás, saiu uma matéria ontem, né? O Vasco já arrecadou mais do que comprou os jogadores, e eu falei isso aqui há 2 semanas, até repercutiu bastante nas redes sociais, e volto a falar. Para vender, eles são os leões, eles são os reis da selva. Para comprar, sabe aquele gatinho pequenininho? E nem é gatinho de verdade, são gatinhos de pelúcia. E quando investem, ainda investem errado. Para encerrar aqui meu comentário, já falei isso várias vezes. O João Vitor era necessário, o Vasco precisava de um zagueiro rápido. Agora, casar 50, 60 milhões num zagueiro, sendo que a gente já tinha Léo, já tinha Medel e já tinha Maicon, dava para quebrar o galho por enquanto tranquilo. A gente precisa de atacante. O nosso ataque é um ataque de riso. O nosso ataque não coloca medo em ninguém. Será que não ficou claro isso para esses caras ainda? Ainda mais agora com a contusão do Paulinho? Eu não aguento mais isso. Já passou da hora de alguém clamar e gritar pelo vascaíno. E você que está me ouvindo aí do outro lado, você pode ter certeza. O Jean Faísca aqui e o nosso canal independente não tem nada para falar com ninguém, não precisa pedir permissão. A gente continua aqui e eu e toda a galera aqui somos a voz do torcedor vascaíno. Tá ridículo 777, tá ridícula a postura de vocês. Ou vocês colocam a mão no bolso e trazem contratações incontestáveis, jogadores de qualidade comprovada, ou vai ser mais um ano de vexame e a pressão em cima de vocês vai aumentar cada vez mais. Beleza, torcedor? Desculpa o desabafo. Você que gostou, deixa o like, compartilhe em todas as suas redes sociais aqui para continuar fortalecendo o nosso trabalho aqui. Não é fácil, torcedor, mas a gente segue. Domingo, clássico contra o Flamengo, programação extensa, tanto aqui no Ave Mais, quanto lá no Atenção Vascaínos. E a gente se encontra aí sábado de manhã no Faísca Taon, lá no Atenção Vascaínos, uma live que eu vou ter. Vou procurar 2 jogadores vitoriosos da história do Vasco, principalmente da década de 90 ali. O Maricá já está confirmado e estou indo atrás de mais um. Não é fácil. Eu só busco jogador do pôster aqui que está amarelado, porque do jogador atual tá difícil da gente ter uma resenha bacana, uma resenha boa. Abraço, galera!